Olá, sétimo ano. Aqui estamos em nossa aula, né? A nossa terceira aula de língua portuguesa, nesse momento de isolamento social, nesse momento tão complicado, né? Mas na verdade importante para que tenhamos saúde, precisamos seguir todas as orientações passadas pelos especialistas, tudo bem? Aqui somos nós para mais uma aula, para mais um assunto interessante e importante para a vida de vocês. Hoje nós vamos tratar sobre as características do texto narrativo. Na sala de aula, eu expliquei para vocês que existem vários tipos de texto, mas hoje, nessa aula em especial, nós trataremos das características do texto narrativo. Professor, por que eu tenho que estudar isso? É muito importante você aprender as características do texto narrativo, porque é algo que você vai precisar para a sua vida escolar inteira, tudo bem? O texto narrativo é o tipo textual que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, onde as personagens atuam em um fato, voltando, gente, onde o texto narrativo é o tipo textual que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, onde as personagens atuam em um determinado espaço e durante um determinado tempo. Continuando. Todo texto, toda narrativa, alguém vai contar. Esse alguém que vai contar é o narrador. O texto narrativo possui como característica alguém que possa contar a história. Este é o papel do narrador. Ao contar a ação que envolve personagens, tempo, espaços e conflitos. O narrador, ele pode ser observador. O que é isso? O narrador observador é aquele que conta os fatos apenas sob a sua ótica, mas pode também estar inserido na história, como narrador personagem. Desse modo, teremos o narrador observador e o narrador personagem. Vou dar um pequeno exemplo. O narrador observador, ele conta a história do seu ponto de vista. E os verbos são usados em terceira pessoa. A menina olhou pela janela e viu vários pássaros voando. Agora o narrador personagem. Olhei pela janela e vi vários pássaros voando. O verbo fica em primeira pessoa. Então, o narrador observador, ele apenas conta a história. E o narrador personagem conta a história e, ao mesmo tempo, é um personagem da própria história. A história, a narrativa, ela possui, como eu falei para vocês, um enredo, uma trama, uma intriga. A narrativa também tem como característica um enredo que apresenta o desenvolvimento da história, como que vai desenrolando, como que vai acontecendo, com o surgimento das personagens, a existência dos conflitos, né, dos problemas, como isso vai sendo resolvido. O enredo pode ser linear, pode ser não linear, psicológico e cronológico. Esses destaques que eu fiz aqui agora, o enredo pode ser linear, não linear, psicológico, cronológico. Eu vou explicar logo à frente nos próximos slides. O enredo possui uma estrutura que também permite que o texto tenha uma fluidez ao ser lido. Ela é composta por... Lembra que eu falei para vocês que eu iria explicar logo à frente? O enredo linear é aquele cujos fatos seguem uma sequência cronológica. Assim, é organizado da seguinte forma: a apresentação ou a introdução, onde o autor do texto apresenta as personagens, o local e o tempo onde a trama se desenvolverá. O desenvolvimento da história, onde grande parte da história é contada com foco nas ações das personagens.
o clímax, que é o momento, o ponto máximo, né? O ponto mais emocionante da história, que é a parte do desenvolvimento onde a história chega no seu ponto mais emocionante da narrativa. E o desfecho, como vai finalizar, como as intrigas, os problemas, todos serão resolvidos. Onde a história chega a seu fim e todos os conflitos e acontecimentos têm as suas conclusões. Ah, professor, mas eu li o livro e eu não gostei do desfecho. Nem sempre o desfecho da história, nem sempre o desfecho do texto, da série, da novela, da telenovela, terá o desfecho que eu quero, mas toda a história precisa de um desfecho. A narrativa possui personagens. O texto narrativo também possui personagens que são aquelas que compõem a história que está sendo contada. As personagens são os elementos primordiais. O que são primordiais, professora? Não podem faltar na narrativa, pois elas que são responsáveis pelas ações que desenvolvem a história. Então, as personagens são importantíssimas para o desenvolvimento da história. As personagens, elas se classificam em personagens principais, aquelas que possuem um papel mais importante no enredo da história, e as personagens secundárias são as que possuem uma função auxiliar a personagem principal ou estão sendo ou em segundo plano na história principal. Vamos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho, as personagens principais, o Lobo e a Chapeuzinho. Vamos pensar que o lobo, a Chapeuzinho Vermelho, mesmo ela desobedecendo a sua mãe, ela é uma protagonista, né? A mocinha da história. E o lobo é o antagonista, é o vilão, mas são personagens principais. E os personagens secundários são os personagens que compõem a história para que o drama, né, a trama, as intrigas, elas vão ali se desenrolando. Que no caso é a vovó, a mamãe da Chapeuzinho, né, o lenhador, que participam da história. Possui um tempo específico. Toda a história possui um tempo específico. A narrativa também possui um período específico para se realizar, que é o tempo em que a história acontece. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. O tempo dentro da narrativa pode ser o tempo cronológico, seguindo a ordem dos acontecimentos, que é o tempo contado no relógio, nas horas, dias, anos, numa ordem linear do tempo. E o tempo cronológico segue uma sequência em sentido horário. Exemplo: hoje acordei, tomei café e me vesti para ir trabalhar. Então, tudo acontece de acordo com o tempo cronológico, tempo com o relógio. Tudo acontece um fato após o outro. Já o tempo psicológico, que é caracterizado por um período onde a ação já aconteceu e o narrador apenas lembra dos fatos. São os pensamentos, são as reflexões, o tempo psicológico é o que a personagem está pensando, são os pensamentos dela, são as reflexões, são as lembranças dela em um determinado contexto. A história ela se realiza em um determinado espaço. O texto narrativo precisa de um lugar para a história se realizar. Este espaço na narrativa pode ser um ambiente físico, como uma casa, uma cidade, ou um ambiente social, como uma festa. Ambos são espaços onde pode haver o desenvolvimento da história, envolvendo as personagens e apresentando os conflitos, né, os problemas. Eu preparei para vocês para essa atividade, para esse assunto das características do texto narrativo, né? Os tipos de enredo, o enredo não linear, o enredo linear, o tempo psicológico, o tempo cronológico. O enredo linear é formado pela apresentação, a complicação, que é o conflito, o clímax, o desfecho. Eu vou pedir para vocês agora lerem
3 textos para fazer os exercícios pedidos. Escolha um dos textos a seguir e realize as atividades do roteiro disponibilizados nesse vídeo. O texto O Homem e a Galinha, da Ruth Rocha. Vocês têm aí o site disponível, então não tem como falar, professora, não achei um texto, não sei, não pude fazer a atividade porque não encontrei nenhum texto. Então, não tem desculpa, eu já encontrei o texto para você. Os Gnomos e o Sapateiro, contos de Grimm, né? Também está aí o link. O Pescador e a Sua Mulher, os contos de Grimm. Então, os 3 textos estão aí. Então, não tem como você falar que não conseguiu encontrar, né? Eu dei o nome do texto e o link onde você pode encontrar. Poderia ter dado só o nome do texto. Não, mas ainda quis, né, ajudar mais, colocar o caminho. O roteiro para responder no caderno você vai precisar primeiro de ler os 3 textos. Eu peço que você não leia só uma vez, não. Lembra como eu pedi para vocês na sala de aula? Leia primeiro para ter uma ideia do texto, depois leia sublinhando as palavras, anotando, no caso, como vocês vão ler na tela do computador, anotando as palavras que vocês não entenderam, para procurar no dicionário, para realmente entender o texto. Então, depois que você lê o texto, você vai lá no seu caderno, vai colocar a data do dia que você vai fazer. Você vai colocar o título do texto, o nome do texto. Colocou? Pula uma linha para ficar bonitinho, organizadinho. Aí depois você coloca tipo de narrador. Se o narrador é personagem ou observador. Aí você vai copiar um trecho do texto que comprova o tipo de narrador. E depois o tipo de enredo, se o enredo é linear ou não linear. Aí você vai colocar esse tipo de enredo linear e não linear e vai copiar um trecho do texto. Depois o clímax, pula uma linha, né? O clímax, o ponto máximo, né? O ponto mais emocionante da história, pula uma linha. O desfecho, como que a história terminou, como que os conflitos terminaram. Pula mais uma linha, bem organizado, uma letra legível, uma letra que a professora vai entender facilmente. As personagens principais, as personagens secundárias e quais são, vamos supor, as personagens principais. Você vai colocar os nomes delas ou citar, de repente não coloca o nome, mas coloca o homem, a mulher, a menina, o menino e copiar também trechos do texto. E qual tipo de personagem, né? Se a personagem é principal e se ela é a personagem principal, se ela é mocinha da história, né? A personagem principal, se ela é antagonista, né? O vilão. O tipo de tempo, se o tempo é... O tipo de tempo, se é cronológico, né? Se segue uma ordem, né? Pela manhã, à tarde, à noite, ontem, anteontem, na semana passada, no ano passado, logo pela manhã. E o tempo psicológico, aquele que passa dentro do personagem, dentro das memórias das personagens, que eu falei para vocês, que são lembranças a personagem, que são pensamentos, sentimentos, tudo bem? E o espaço, onde acontece a história, né? Pode ser um espaço social, como eu expliquei, uma festa, pode ser outros tipos de espaço, uma casa, uma fazenda, um sítio, uma rua, uma floresta. E quando você estiver fazendo essa tarefa, não faça por fazer, não. Ah, vou fazer só para a professora Silvia não incomodar. Não, faça porque é necessário. Faça para você aprender mais. É mais uma oportunidade para você aprender. E a aula sobre características do texto narrativo, não assista só uma vez, não. E outra coisa, outra dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem assistir a aula, não deixa assim de assistir matemática, ciências, português, inglês, tudo junto, não. Para assistir a minha aula. Para assistir a minha aula. Para assistir a aula de ciências. Para assistir a aula de matemática. Então, dê atenção. Porque o professor, ele pesquisou, ele gastou o seu tempo para produzir a aula. Então, vocês também, por favor, deem atenção. Importante.
vocês na hora de fazer o exercício, realmente se doar, realmente fazer com capricho, realmente fazer com a intenção de melhorar, de cada vez ser melhor. Aqui no último slide estão as referências, onde eu pesquisei para que eu pudesse fazer esse vídeo. Então, é muito importante, sétimo ano, que todos vocês, façam as atividades no caderno. Ah, professora Silvia, quando isso será visto? Não sei. Grande ponto de interrogação no Brasil e em todo o planeta Terra. Mas um dia vamos nos encontrar e vocês, quanto mais exercícios, quanto mais vocês colocarem os exercícios do site Conectados em Dia, os exercícios que eu deixo aqui no YouTube, fazer tudo certinho, fazer a parte de vocês, e a parte mais importante é ler. Não deixem de ler, não deixem de ler. Se vocês quiserem mandar para o meu Gmail, que eu já deixei no primeiro vídeo e no segundo, fotos de livros que vocês estão lendo, fotos de vocês lendo o livro, pode mandar para mim, pode mandar. E se vocês permitirem, eu também posso colocar aqui no vídeo. Então, eu me despeço de vocês, desejo uma boa semana de estudo, que tudo dê certo, que vocês possam estudar, que vocês possam se inteirar, se cuidar mesmo, ficar sadios, saudáveis e que tudo dê certo. Abraços virtuais da professora Silvia, tudo de bom, beijo virtual. Tchau!